Estamos começando mais um Sala de Decisão comigo, Juliano Cavati. Quero agradecer a presença de cada um que está nos assistindo e te pedir, se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Gostou da entrevista? A entrevista de hoje vai ser sensacional, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Curta, comenta e compartilha com os amigos. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Antes de começar a entrevista, eu trouxe uma surpresa aqui que o nosso convidado não sabe não, viu? E aí... Quem está assistindo, eu tenho certeza que já sabe quem é o nosso convidado, né? Seja muito bem-vindo, Renato Casagrande. Muito obrigado, Juliano. Alegria estar aqui na Sala de Decisão. E você já trouxe a barrinha de cereal, então já animou aqui a nossa, pois é. a nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu te acompanho, né? Então eu vejo lá, não sei se hoje você já teve o prazer de comer barrinha de cereal, eu fiz Ainda não, no final da entrevista a gente come. Então tá combinado. Tá, essa aí é daqui de baixo da lanchonete aqui da frente, que eu acho que também já teve. Na esquina lá. Aqui, né? Isso. É boa a barrinha. Já bati um papo com ele lá. Tem o selo de qualidade do casão. Falei pra ele, tem que fazer agora, rapaz, porque o homem gosta desse negócio, se ele chegar lá e falar que não tá bom, você vai ter problema, viu? Macia, né? E aí, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, né? Eu acompanho. Tá boa? Tá boa. Então tá bom. Pode guardar. Beleza, pô. Depois. Guarda aí que isso aqui é pro Renato, viu? Ó, deixar com a turma aqui do lado. E assim, queria te fazer uma pergunta. Eu acompanho muito sua rede, né? Vejo você sempre lá cozinhando e tá sempre na cozinha. Você gosta mesmo de cozinhar ou também tem um pouquinho... tem um lado de mostrar que eu sou humano também, igual a todo mundo. Como é que é esse negócio aí? Eu gosto de cozinhar, sim. E, na verdade, esse quadro que a gente faz, o Sextou, Não Sextarei, ele surgiu de uma... As coisas começam assim, né? Você começou o seu programa, seu podcast aqui, e você vai melhorando ele, né? À medida que você vai passando o tempo, você vai melhorando. Eu também sempre fiz café da manhã, né? E meu café da manhã, eu gosto muito de comer banana da terra, tomar sopa, comer pizza do dia anterior, né? Se tiver uma comida bem feita, eu gosto de comer também de manhã cedo. Então, eu gosto do meu café da manhã, café... Quando eu posso, um inhame, um aipim, né? Coisa desse tipo assim. Então, perfeito. Começamos com isso, porque chegou um dia o Adriano, que é meu assessor lá em casa, e eu estava lá tomando uma sopa, né? Então, começou, aí colocamos na rede a sopa, e deu sucesso. E a gente tinha o Madeirite, aquele que faleceu Sextou, agora, né? recentemente. Ele chegava na sexta-feira, meio-dia... Fez. Uma taça de cerveja que dava água na boca da gente, assim... levantava e sextou, mas não sextarei. Não, sextou, gente. Quem fez, quem não fez, não vai fazer mais. Exato. Então ele tomava a taça de cerveja dele. E nós, na política, que a gente tem um nível de comprometimento, a gente tem agenda todo final de semana. Então vou fazer o inverso. A gente começou a fazer a banana da terra, o inhame selado, a sopa, e estava fazendo lá, tomando café, e divulgava a agenda do final de semana. Sextou, mas não sextarei. E a gente começou a fazer os pratos mais sofisticados. Então, isso foi um processo que foi crescendo, né, na rede social, e virou um quadro legal, porque a gente fala de coisas da agenda, né, onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, mas cozinhando, tá certo? E aí eu gosto de fazer isso, sim. Eu gosto de cozinhar também. Minha esposa, que às vezes ela, quando eu comento aqui e tal, mas ela assiste o programa, ela vira e fala, mas não é bem assim, né? Eu corto todos os temperos, não sei o que tem alguém que tem que ajudar, né? Mas lá em casa não era nem uma questão de gostar, é uma questão, não tinha muita opção. Você faz ou não faz, porque a mulher enquadra a gente lá, né? Então... É desse jeito, lá em casa não é diferente também, não. Vou perguntar baixinho aqui, que se a dona Virgínia assistir, ela não acha ruim, viu? Ela vai assistir, quem cozinha melhor?
Não, é ela, lógico. Não, não eu tem, não quero te trazer problema não, viu? Não tem nenhuma dúvida, é ela mesmo. Nós temos um parceiro nosso aqui, Nativo Temperos. Tem uma fábrica gigante ali em Cariacica. Eu conheço. Conhece? Eu acho que já vi um tempero deles lá na sua cozinha. Conheço. Né? E também vendem para todo o Brasil. Eles mandaram um kit aqui para você. É mesmo? Ué. Não, tem barrinha de cereal, tem tempero. Eu vou te dar de presente aí, ó. É mesmo? Temperos. Rapaz, e eu quero assistir lá na sua rede, você utilizando na próxima receita. Quero agradecer o Nativo Tempero. Como é que chama o... Esse daí que eu converso muito é o Vitor, é um dos Vitor, né? Ô, Vitor, então, muito obrigado, viu, pelo presente aqui, ó. É muito Tem tempero. muito tempero aí, viu? Muito tempero, muito obrigado. Tá? Lá em casa não falta nunca, não. Quando você não sabe cozinhar bem, colocar um pouquinho mais de tempero já ajuda, entendeu? Eu tenho certeza que a comida vai ficar ainda melhor agora. Ainda melhor. Muito obrigado. Renato, e aí, a política aí, nossa, que eu queria falar contigo um pouquinho sobre a sua última eleição de governador. Você foi candidato à reeleição, teve o Casanaro, né, naquele período, e você transcendeu essa questão dessa polarização na política. Você conseguiu ter bastante voto, da direita também. Sim. Né? O que de fato você atribui a isso? O que você pensa também sobre a sua eleição agora, né, que você é pré-candidato a senador, em relação a essa mesma questão? Qual é a sua visão em relação a isso? Juliano, a polarização é muito forte, né? Eu acho que será menos forte nessa eleição, mas foi muito forte em 2022 porque a gente estava saindo da pandemia, né? Sim. E a pandemia foi um fermento para a polarização, né? A pandemia, ela potencializou a polarização. Aquele negócio de fica em casa, não fica em casa, vacina, não vacina. Usa máscara, não usa máscara. Sim. Então, né, isolamento social, não isolamento social. Então a pandemia potencializou a polarização. O que nós fizemos? Assim? Lógico que só um registro, porque as pessoas vão dizer, mas sempre teve polarização. É verdade. Passado mais recente, PT e PSDB. Sim. Se você for pensar... Até 2014 era essa. Sim, mas sempre teve polarização. Uhum. Qual a diferença da polarização de hoje com a polarização de ontem? O nível de desrespeito aumentou muito. Verdade. A agressividade e a violência aumentou muito, né? Talvez potencializado pela rede social, tá certo? Mas isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então o que a gente fez? Comunicação direta. Porque a comunicação, você consegue romper as fake news, né? Colocar a sua opinião, os seus resultados, então focar muito forte na comunicação, dialogar muito com todas as pessoas, independente do seu pensamento político. Sim. Desde que não seja uma pessoa desrespeitosa, a gente senta à mesa para conversar, pode ser de direita, de esquerda, pode não ter nenhuma opinião política, mas a gente conversa porque isso produz efeito. Ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. E focar nos resultados. O resultado, ele é convincente, mesmo que uma parte das pessoas não tomam decisão com base nos resultados, mas que tem gente que tem um nível de doença tão elevado que mesmo que você faça tudo, mas ele não vota porque tem um nível de radicalismo. Então, assim, tem algumas pessoas que têm outros parâmetros de decisão. Mas o resultado, ele convence muita gente. Sim. E não teve nenhum governo do estado do tempo recente, né, que tenha tido tanto resultado quanto o nosso governo. Nenhum. Né? Então, isso já em 2022 me permitiu, né, a gente ter parte dos votos, né, mais da direita, tá certo? De gente que votou em Bolsonaro e votou em mim. Fui o único governador não alinhado com o presidente majoritário do estado que ganhou a eleição. No Nordeste, por exemplo, os candidatos do Lula todos ganharam a eleição. Né? No Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, todos alinhados ao Bolsonaro, todos ganharam a eleição, menos aqui.
né, pela minha capacidade de diálogo, pela amplitude da aliança e pelos resultados do governo. Então aí nós continuamos, a partir de 2022, começou o governo em 2023, a gente continuou fazendo muitas entregas. Então, as entregas, os resultados diminuem a potência, né, da polarização desrespeitosa que a gente tem hoje no Brasil. Sim. Deixa eu voltar um pouquinho no seu passado. Começou com o movimento estudantil, se formou em engenheiro florestal, né? E depois foi Fiz direito depois. Eu acompanhei um pouquinho essa biografia aí. Você não era nascido ainda não? Não era não, mas aí a gente lê, a gente estuda, né? E vai se formando, né? E eu queria saber o que te trouxe para a política. Por que você despertou para isso? Como é que foi? As pessoas que me despertaram, eu nunca pensei em ser político, não. Nunca trabalhei para ser político, nunca pensei em ser político, nunca planejei ser político. Né? Mas eu fiz minha graduação em engenharia florestal, 78, Minas, né? Foi em Minas, em Viçosa. 78 eu fiz o colégio universitário dentro da universidade, fiz o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio. Era o terceiro ano do segundo grau na época. Depois eu entrei na universidade em 79, 80, 81, 82, 83. Era a transição do governo autoritário para a democracia. Sim. Tá certo? Então, logo depois a gente teve, em 82, a gente retomou as eleições de capital, né, para votação direta. A gente teve em 82 a virada do MDB sobre a Arena. O MDB elegeu praticamente todos os prefeitos do Brasil, né? Então só tinha Arena e MDB, mas o MDB era mais um cartório ali organizado para dizer que tinha disputa contra a Arena. Nessa época você foi do MDB, então, né? Nessa época eu fui do MDB. E então, assim, a gente já participava da política lá em Viçosa, já era filiado ao MDB em Castelo. Quando Paulo Galvão ganhou a prefeitura, depois ele me chamou para trabalhar na prefeitura. Lá. Fui secretário lá, diretor de desenvolvimento rural, cuidei da parte de meio ambiente, de desenvolvimento rural. Então eu já assim, militava na política, mas sem desejo de ser candidato, tá certo? Mas aí nós, por questões locais, tivemos uma ruptura política, organizamos o PSB, de 86 para 87, a gente organizou o PSB então quis lançar candidato a prefeito e a vereadores em 88 para organizar o partido. Eu fui candidato a vice-prefeito, né, do saudoso. Fui candidato a vice-prefeito do saudoso Carlinhos Quintino. Nós não ganhamos a eleição, elegemos 2 vereadores. O objetivo era esse mesmo, era a gente organizar o partido lá em Castelo. E em 90, então, eu tinha casado em 1990. Tinha uma fábrica de laje pré-moldada de bloco de cimento, que eu cuidava dela, trabalhava lá nessa fábrica, entregando material, entregando laje, fabricando lajota, entregando cimento. Mas os nossos 2 vereadores que a gente tinha eleito não quiseram ser candidato a deputado. Tá? E também o Carlinhos Quintino, que tinha sido candidato a prefeito, também não quis ser candidato a deputado. Aí o partido queria um candidato, então assim, tá bom, eu vou ser candidato a deputado estadual. Aí eu me elegi deputado estadual. E de lá para cá, então, aí eu entrei na política de vez, tá certo? Sim. Aí depois de deputado estadual, fui vice-governador, fui deputado federal, fiquei período sem mandatos, né, nesse período, porque eu fui candidato a governador em 98. De meio ambiente também. Da Serra, porque eu fui candidato a governador em 98. E eu sou a única liderança política do estado que já perdeu 2 eleições de governador e voltou a ser governador. Tá? Porque geralmente quem perde a eleição de governador desaparece do cenário. Tá certo? Eu perdi 2 eleições de governador e voltei a ser governador. Eu perdi em 98, voltei a ser governador em 2010. Fui governador em 2010, perdi em 2014, mas retornei em 2019. É isso. Eu estava olhando essa trajetória, eu falei, secretário de Agricultura também do governo do estado, né? Que também quando eu fui vice-governador, eu fui secretário de Agricultura. Essa capilaridade também no estado. Quando eu fiquei sem mandato, eu fui ser secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Sérgio Vidigal, da primeira gestão de Vidigal. Foi com o Vidigal naquela época? E depois Vidigal foi meu secretário no governo do estado. Maravilha. Tá? Eu fui secretário dele na Serra, né? E foi muito bom ter conhecido muito profundamente a Serra como secretário de Meio Ambiente e Agricultura.
E depois, né, agora do governo, o Vidigal, quando saiu da prefeitura, ficou um tempo, ficou alguns meses conosco na Secretaria de Desenvolvimento. Então, veja que o mundo vai dando volta e a gente vai se reencontrando, encontrando e construindo, e chegamos a construir esse estado maravilhoso que a gente tem hoje. Bacana. E a família, Renato? Tem quantos filhos? 2 filhos, um filho e uma filha. Estão quantos anos hoje? O Vitor tem 33, a Mila tem 32, ou 34, 33, aí, assim, por aí. Mas assim, é 34 e 33, tá certo? Consegue? Vitor, 1 ano de diferença entre um e outro. Mora aqui no estado, os dois? Moro aqui no estado, Mila mora em Vila Velha, Vitor mora em Vitória, tem 2 netos, filhos da Mila, são maravilhosos. Eu já vi jogando bola lá, na camisa do Botafogo. Nada, eu tô tentando ver se faz alguma coisa, eles são flamenguistas. É que o pai é flamenguista, né? Então aí estragou o negócio. Difícil, coloca filminho do Flamengo pra eles assistirem, pra dormir, coloca pra acordar, coloca tudo. Tá? É toalha do Flamengo, camisa do Flamengo, cuequinha do Flamengo, fralda do Flamengo. Então, não dá, não. A disputa é meio igual, né? Em casa todo mundo é fluminense, não teve esse negócio, não. Eu não tinha pra onde correr, não. Onde correr, não. Quando chegou da escola um dia falando, que o amiguinho lá falou não sei o que do Flamengo, eu falei, não, tudo mentira, não houve esses negócios, não. Vamos continuar aqui no Fluminense, levei pro estádio, fomos ali no Kleber Andrade, né? E assistimos o jogo, que já pede pra voltar de novo. Aí ali eu me segurei ali, né? Deu certo, né? Muito bom. Muito bom. E o que você gosta mais de fazer, Renato, quando você tem tempo pra estar ali com a família, pra poder descansar um pouquinho? Olha, eu sou muito de trabalho muito, sempre trabalhei muito, e as horas de folga que eu tenho, eu fico com a família, né? Com a família, a minha mãe é acamada, então a gente cuida dela, então, além de gostar de ficar com a família, tem uma obrigação, um plantão que a gente dá, né, para cuidar dela. Então, mesmo fora dos plantões, no final de semana, tiver uma horinha de folga, vou lá e a gente fica entre os irmãos, tá certo? Assim, quando tem oportunidade, tem uma chance, vou lá em Iriri, que a gente tem uma casa em Iriri, então a gente fica em Iriri. Então, gosto muito de ficar com a família, de conviver com a família, então é o que eu mais gosto de fazer. Lógico, eu gosto de praticar esporte. Eu ia te perguntar agora. Gosto de correr, gosto de caminhar, gosto de fazer trilha, gosto de subir morro, tá certo? É o que eu gosto de fazer. Né? Tem que apertar um pouquinho mais, tem que botar a categoria ali de político toda. Não, o negócio de ser de governador ficou fácil, mas eu fazer o quê, né? Eu chamo todo mundo pra correr, ninguém tá bem, vem. Cara, você tá bem, eu acompanho, eu vejo lá, eu falo, rapaz, foi até uma inspiração. Eu olhava lá e falava, bicho, Renato já tá com a idade bem maior do que a minha, óbvio. E eu vejo ele lá fazendo esporte, eu tô aqui sedentário, minha mulher me cobrando. Falei, vou começar a malhar, ouvi minha esposa, mas lembrei de você na hora. Falei, eu sempre acompanho lá seu Instagram, as corridas aqui e ali. Mas você sabe que a gente que tem uma posição assim de liderança, né, de uma função de liderança, muita gente chega para mim e fala, eu passei a fazer atividade física por causa de você. É verdade, acredito nisso. E essa semana eu postei uma moça que veio falar comigo, comecei a correr porque eu queria correr com você. Então, ela veio correr. Então, é um bom exemplo. Eu tenho um fato que eu conto sempre. Meu primeiro mandato eu comecei em 2011. E eu, assim, num período antes de 2011, eu era fumante. Eu fumava, assim, não era um fumante de fumar uma cartela de cigarro, fumava, assim, 4, 5 cigarros por dia. Quando estava com alguém, assim, numa reunião, o cara fumava, eu fumava um cigarrinho, tá? E eu falei assim, aí eu ganhei eleição para governador, tá certo? Em 2010. Aí chegou em dezembro, assim, entre Natal e Ano Novo, assim, o que eu vou fazer? Porque geralmente perguntam, quando o governador vai assumir, fuma, não fuma, quem gosta de fazer, não sei o quê, quem gosta de ler, não sei o quê, tá? Assim, mas eu não fumava publicamente, assim, né? Fumava em lugares reservados, assim, em um ambiente mais reservado. Às vezes numa reunião, tá certo? Às vezes num bar que a gente tava, tinha espaço naquela época, tinha área de fumante, assim. Se eu falar que eu não fumo, eu vou estar mentindo. Se eu falar que eu fumo, é um exemplo muito ruim. Aí desde aquele dia eu parei de fumar. Maravilha. Tá? Nunca mais fumei. Eu não era um fumante com grandes quantidades de cigarro, mas fumava de vez em quando um cigarro. Então, parei de fumar porque eu acho que quando você alcança uma posição, você precisa também ser referência não só nos resultados das políticas públicas, mas no seu comportamento também. Então, então a corrida é um
a forma que a gente tem também de demonstrar que ter vida saudável é muito importante. E se o governador pode correr, tá certo? As pessoas podem, outras pessoas também podem correr. Eu corro naturalmente. Continue correndo, viu? Segunda, quarta e sexta eu corro 5h30 da manhã. Né? Então, corro as corridas de rua do final de semana que eu sempre corri. Então, a minha rede social é uma rede que ela procura expressar aquilo que de fato a gente faz, né? Aquilo que de fato a gente faz no dia a dia. Você não pode ter uma rede social que não representa a sua vida, né? Se eu tomo um café reforçado de manhã cedo, é porque eu já tomava. Né? A gente pode até ir aperfeiçoando, mas já tomava. Né? Se eu posto lá que eu corro, é porque eu já corria. Tá certo? Então, se eu gosto de barrinha de cereal, é porque eu já gostava de barrinha de cereal. Entendeu? Então, barrinha de cereal foi certeira, não foi? Foi certeira. Tá, gordura natural, né? Renato, deixa eu te falar uma coisa aqui. Seu governo recente também, né? Foi muito marcado por essa questão envolvendo nossa mobilidade urbana. Foi obra na Terceira Ponte, o Corredor da Vida. Estamos tendo agora, né? Vai começar daqui a pouco da Segunda Ponte. Em Vila Velha também na Lindenberg. E o estado inteiro com obras para tudo que é lado também. Como é que você tomou essa decisão de pegar, olhar e falar, nós precisamos de fazer isso, nós precisamos de trabalhar essa questão da mobilidade, viaduto ali em Carapina. Fala um pouquinho para mim sobre isso daí. Olha, o nosso estado ele tem uma situação que desafia a matemática. Nós somos o estado que mais faz investimento no Brasil. Com a Viário também, desculpa, esqueci. Com a Viário, né? Mais faz investimento no Brasil, é o nosso estado. 20% da receita total nós usamos em infraestrutura. Os outros estados, a média de 9%, o nosso é 20%. E, ao mesmo tempo, a gente tem a maior poupança, a menor dívida e temos um fundo soberano. Então, assim, nós colocamos esse estado no eixo. No eixo. Quando eu cheguei ao governo em 2019, o estado tinha feito em 2018 menos de R$1 bilhão de investimento. Eu deixei o governo com mais de R$5 bilhões de investimento. Com o mesmo governo, sem contratar mais gente, sem nada. Então, por decisão política, por eficiência, por comprometimento, a gente quintuplicou os investimentos, mais do que quintuplicou os investimentos no estado do Espírito Santo. Então, eu sei, olha, o estado do Espírito Santo tem muito tempo que não tem obra de infraestrutura de mobilidade urbana, tá? Então, nós chegamos então em 2019, retornamos em 2019, a gente já tinha feito bons investimentos em 2011 até 2014, a gente tinha chegado a mais de R$1 bilhão nesse período, no ano de 2014. Em 2019 a gente retornou, eu tomei a decisão de fazer de fato investimentos em obra de infraestrutura para poder ajudar na mobilidade, né? Então você citou algumas aí, tá certo? Mas assim, a obra simbólica, a Ciclovia da Vida, foi uma obra simbólica, né? Você já pedalou já? Não, nunca então você vai pedalando ali. Vai lá, se não conseguir pedalar, arruma uma bicicleta elétrica, mas passa lá, tá certo? Assim, Ciclovia da Vida, a faixa da Terceira Ponte, assim, teve aposta de gente que apostava que não ia passar um carro ali naquela faixa. Rapaz, quando a gente tomou decisão. Posso ser sincero? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, não cabe 3 carros nesse negócio. Não, eu olhei ali, eu falei, cara, vai ficar espremido esse negócio, vai ficar difícil. Quando vier um ônibus do lado, um caminhão, como é que vai ser? Eu juro pra você. Eu olhei ali, eu fiquei nesse pensamento. Sim, você e muita gente. Então, assim, fizemos a ampliação da ponte, Ciclovia da Vida. Acabamos com o pedágio da Terceira Ponte da Rodovia do Sol, acabamos com o pedágio que a gente tem que incluir, inclusive, nas nossas apresentações, porque isso é uma marca, né, importante que a gente tem. Nós acabamos com o pedágio, nós fizemos a Rodovia das Paneleiras, nós terminamos nós começamos a Leitão da Silva, o governo que veio depois de mim, 2015 e 2018, não terminou a Leitão da Silva e a gente depois retomou e terminamos a Leitão da Silva. Nós fizemos o Portal do Príncipe aqui, sim, lembro. Tá certo? Aqui na rodoviária aqui. A gente fez diversas outras obras de macrodrenagem em Vila Velha. Fizemos a Avenida América em Cariacicas. Você lembra como é que era a Avenida América? Aquele valão no meio da Avenida América. Fizemos a Avenida América. Estamos fazendo agora. Ricardo Ferraço agora está dando sequência ao trabalho, né, do corredor exclusivo de ônibus em Vila Velha. Ricardo vai começar agora a
a outra faixa, né, na segunda ponte. Então, assim, o aquaviário que você falou aí, assim, as pessoas sonhavam, virou uma lenda urbana, né, o retorno do aquaviário. Nós retomamos o aquaviário. Eu tá vi agora há certo? pouco Então, tempo, agora a pessoa pode chegar na rodoviária, já embarcar na aquaviária e ir embora, né? embora. Pode chegar do Rio de Janeiro, tá certo? Já pode embarcar no aquaviário, ir pra prainha, pra Praça do Papo, ir pra Esse passeio Cariacica. eu fiz, esse aí não precisava pedalar não, aí eu fiz. Você fez, né? Eu fiz, já O atravessei aquaviário ali, já foi. dei uma volta Ar-condicionado, com a né? família. Wi-Fi. Maravilha. Né? Então, é isso. Então, assim, a gente fez uma transformação. Veja que a gente chegou a fazer. Você vê que Vila Velha era a Veneza Capixaba. Veneza Capixaba. E Vila Velha hoje é um sucesso, aquilo que a gente fez de infraestrutura urbana em Vila Velha. Se você for lá agora no contorno de Jacaraípe, se você já passou lá entre Jacaraípe e Nova Almeida, na rodovia nova que a gente fez lá, 7 minutos. faz uma maravilha. Aquela árvore ali ficou sensacional linda, também, né? né? Abre o Saad, se você for para a Cruz, você vai ver que toda a S010 está recuperada. Vai na ciclovia de Vila Velha, né, que ele vai ligar todo o litoral de Vila Velha, lá do Parque Cultural Casa do Governador, que você já foi lá também, tá certo? Com um sucesso, a residência oficial era fechada para a família do governador e a gente abriu lá, transformando. Eu tinha essa curiosidade, por que parque. Por que de repente, assim, o que veio na cabeça e falou, vou abrir a Casa do Governador? Porque era uma coisa que muita gente tinha curiosidade também. A Virgínia mandou. Virgínia mandou, a gente tem que fazer logo, rapaz. Tá revelado o segredo. Então ela mandou, ela que esteve à frente daquele trabalho ali. Que legal. Mas ficou um sucesso lá, né? A Parque Cultural Casa do Governador. Eu falo que é a Parque Cultural Casa da Governadora, né? Porque ela que liderou aquele trabalho lá. Então, para nós, transformar esses sonhos em realidade foi muito bom. Né? E a gente manteve o Estado equilibrado, organizado, com capacidade de investimento. Mesmo fazendo tudo isso, a gente manteve o Estado equilibrado e organizado. Tem um detalhe, você citou Aracruz, eu lembrei que agora, recentemente, né, no seu governo, principalmente com a liderança do Ricardo também nessa questão, trouxeram para cá, inauguraram lá a pedra inaugural lá da GWM, né, em Aracruz. Qual a importância disso para o nosso Estado? Trazer uma empresa desse porte, gerando não sei quantos, 10 mil empregos. No pleno funcionamento dela serão 10 mil empregos. No pleno funcionamento dela. Tá? E mais de 5 bilhões de reais de investimento. Então, assim, o Estado do Espírito Santo chegou num ponto de atração de investimento, assim, pela nossa organização. Né? Ninguém chega aqui para conversar com o governador, para conversar comigo, e agora com o Ricardo Ferraço, e o governador vai pedir alguma coisa diferente para o empreendedor. A gente quer que ele gere emprego e que ele faça os investimentos. É isso que a gente quer, né? Que ele faça. Então, isso que a gente fez nesse tempo e a gente conseguiu atrair a GWM. Vai ser uma transformação industrial no estado do Espírito Santo. Agora a Arcelor vai anunciar o laminador de tiras a frio, que é outro investimento estratégico do estado do Espírito Santo. E fora os inúmeros investimentos que todos os dias chegam no estado do Espírito Santo. Nós chegamos no ano passado até menor taxa de desemprego da história do estado do Espírito Santo. Então, no ano passado a gente chegou nessa posição para mostrar como a gente conseguiu criar um bom ambiente de negócio no nosso estado. Isso gera prosperidade para o nosso estado, isso gera desenvolvimento para o nosso estado. E hoje o estado é um estado respeitado no Brasil todo. Esse estado era um estado invisível, vivia no anonimato, e a gente conseguiu fazer um trabalho e o estado se transformou num estado hoje respeitado no Brasil todo. E dentro desse tema ainda, uma dúvida também. O que o governo tem pensado em relação à questão da mão de obra, para que essa mão de obra seja utilizada aqui, de dentro do nosso estado, que não precise vir tanta gente de fora para ocupar os espaços, vão ser feitos cursos, parcerias aí com universidades. O que vocês pensam em relação a isso, né? Eu acredito que vocês já debateram muito esse assunto para poder gerar um emprego diretamente para os capixabas. Óbvio que vai vir uma equipe grande, vai vir gente da China para ter essa troca de conhecimento, né? Mas assim, que a gente possa manter a maioria desses empregos aqui no nosso estado. Olha, Juliano, nós temos um problema, que é falta de mão de obra no estado. Sim. Tem falta de mão de obra. Então, agora assim, ontem eu estava conversando, esses últimos dias eu estava conversando com o presidente da Federação das Indústrias, e ele estava me falando que a nossa agência de desenvolvimento, a Nova,
Para a gente poder suprir a GWM com até 10 mil trabalhadores, nós vamos ter que envolver o Senai do Brasil, todos os Senais do Brasil todo, para capacitar a mão de obra para atender a GWM. Nós não temos essa mão de obra, não é que não tem qualificado, não tem gente para isso, suficiente para isso. Entendeu? Então, não tem muito risco de vir gente de fora. Nós estamos precisando até que venha gente de fora, porque nós não temos aqui mão de obra para poder ocupar esses espaços. Nós estamos com um programa grande de qualificação profissional, o Estado tem. O IFES, hoje nós temos 25 unidades do IFES no Estado do Espírito Santo, então o IFES trabalha muito bem, o Sistema S trabalha muito bem, e o governo do Estado tem muita formação profissional. Então, vai ter que continuar formando, tá certo? Mas hoje nós temos uma escassez de mão de obra no Estado do Espírito Santo. Deixa eu matar uma outra curiosidade aqui. Já foi senador, né, por 4 anos, depois veio a ser eleito governador e renunciou ao mandato para poder assumir o governo. O que você pensa hoje em relação ao mandato de senador? Vou de novo 4 anos, quero voltar depois para ser governador. O governador já cumpri minha missão. Não, cumpri minha missão como governador, né? 3 mandatos, muito grato à população capixaba pela oportunidade que me deu. 3 mandatos como governador e um como vice ainda, né? Eu como vice, eu sou pré-candidato ao Senado, para que eu possa apresentar para a sociedade capixaba na hora certa, na hora da campanha, né, as minhas propostas. Quero ajudar a qualificar e a fortalecer a representação em Brasília, quero ajudar a preservar as conquistas que nós tivemos, né, no Estado do Espírito Santo, ajudar o futuro governador a preservar as conquistas que a gente teve nesse tempo que eu estive à frente do governo, a gente poder ajudar o Brasil a encontrar o seu caminho como o Espírito Santo encontrou. Quero debater uma reforma do Poder Judiciário, que eu acho importante. Quero que o Congresso tenha total transparência na utilização das emendas parlamentares, porque hoje é muito dinheiro destinado pelos parlamentares, a gente tem que ter total transparência nessa utilização dos recursos. E esses debates nacionais aí, você pretende entrar nesses debates, negócio de ministro, não sei o quê, e o que você pensa sobre esse assunto aí? Não, o debate, em termos de políticas nacionais, eu vou participar do debate, sim, todos, tá certo? Porque eu acho que o Senado é um local que pode dar estabilidade pode buscar um ponto de estabilidade para o país. Hoje as nossas instituições estão se confrontando demais. O Senado precisa voltar a ser uma casa que oferte estabilidade ao nosso país. Tá? Eu quero ajudar o Senado a cumprir essa função que pode gerar e que pode ajudar o Brasil a estabilizar as relações políticas e institucionais e a gente encontrar caminho para resolver problemas dos brasileiros. Trabalhou muito também a questão da segurança, recentemente colocou esses totens aí, que eu tinha conhecido isso lá em Santa Catarina, eu tinha visto um modelo desse, aí veio um para cá muito mais imponente, por sinal, né? Na época eu vi, eu falei, pô, gostei desse negócio, curioso. Está dando muito certo, a área de segurança é investimento em tecnologia, investimento na formação dos policiais, na valorização dos policiais, investimento em infraestrutura, em viatura, investimento em armamento. Nós hoje, a cada ano, estamos reduzindo violência. Quando eu cheguei ao governo em 2011 pela primeira vez, o estado era o segundo mais violento do Brasil. Sim. Nós tínhamos tido em 2009 um índice de 58 homicídios por 100 mil habitantes. 2.034 homicídios em 2009 e a gente fechou 2025 com 796 homicídios. 19 homicídios por 100 mil habitantes. Então veja como a gente avançou com o programa Estado Presente. E é bom ver o Ricardo Ferraço dar sequência a esse trabalho, tá certo? A gente de novo esse ano, até esse momento, a gente está reduzindo aí mais de 40 homicídios, tá certo? Comparado com o mesmo período do ano passado. Então mostra como é bom você ter sequência de políticas públicas, né? E Ricardo Ferraz está dando sequência em políticas públicas e aperfeiçoando. Isso produz muito resultado para a população. Em relação ainda a essa área de segurança, eu queria só tocar num outro ponto, que é uma coisa que as pessoas acabam sentindo muito, o comerciante, os moradores, que não é um problema de uma cidade, é um problema de um Brasil inteiro. Né? Aqui na Grande Vitória, por exemplo, é um problema da região metropolitana, que é a questão dos moradores de rua. É uma questão que
as pessoas não querem uma pessoa numa situação dessa, ninguém quer ver uma pessoa numa situação dessa, e às vezes a gente olha ali e é um comerciante que está tendo um imóvel dele, é uma pessoa dormindo na porta, fazendo as necessidades ali, às vezes é numa praça, é uma briga, uns negócios que as pessoas não gostariam de ver. Você acredita que no Senado poderia ser feito, só um último dado, em relação aos últimos 4 anos aí de governo federal, dizendo assim, nós tivemos quase que o dobro de número de pessoas em situação de rua. E aí, no meio da pessoa de situação de rua, você tem droga, você tem pessoas que estão ali para roubar, tem criminosos ali no meio. Tem alguma maneira, você acredita que no Senado você poderia fazer um debate mais amplo em relação a esse assunto? Olha, nós vamos ter que, lógico, isso é um problema para a sociedade, um problema para os moradores de rua, um problema para a sociedade, um problema nas pessoas em situação de rua, na verdade, um problema para os moradores de rua, para a população. E quem gerencia isso são as prefeituras, é política da prefeitura, mas ninguém pode deixar de colaborar, de ajudar, né? Aí os governos estaduais podem ajudar as prefeituras, que têm a política, tem o papel de conduzir solução, casa, abrigo, alimentação, saúde. Tem gente que está na rua porque não tem habitação, tem gente que está na rua porque fez a opção de estar na rua, e tem gente que está na rua porque não tem local de morar. Tá certo? Então, esse levantamento as prefeituras têm que fazer, tem que buscar apoio para a gente poder ter políticas públicas de habitação, né, de assistência para essas pessoas, e nós, naturalmente, no Congresso Nacional, que a gente tendo a oportunidade de estar no Congresso Nacional, a gente vai ter oportunidade de debater, né, de construir políticas públicas de apoio aos governos estaduais, especialmente aos governos municipais, né, para a gente encontrar saída para reduzir a situação que a gente está vivendo hoje. Você citou aí o Ricardo 2, 3 vezes, eu queria te fazer uma pergunta. As pesquisas recentes têm mostrado um crescimento bacana. O Ricardo, agora na última pesquisa, parece até liderando todos os cenários. O que você está vendo sobre isso? O que você está achando desse cenário? Está animado? Está gostando? Olha, o Ricardo está indo muito bem no governo, assumiu o governo, está indo muito bem, está conduzindo bem o Estado. O Ricardo conhece a máquina pública, conhece o Estado de ponta a ponta. É uma pessoa séria, trabalhadora. Você nunca viu o Ricardo metido em confusão. Pessoa séria e trabalhadora, e tem compromisso de dar sequência àquilo que eu estava fazendo e aperfeiçoar ainda mais. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, né, que Ricardo vai crescer, que a população vai observar tudo aquilo que a gente fez no Estado nesses últimos anos, que a gente está se comprometendo em dar sequência a esse trabalho. Então, por isso que eu só tive a oportunidade de sair do governo, porque o Ricardo era o vice-governador, né? Então eu tinha confiança de que ele poderia continuar o trabalho. É isso. Renato, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui no Sala de Decisão. Espero que depois, se assim, né, a população do Espírito Santo quiser, depois de eleito, senador, que você possa retornar aqui no nosso programa para a gente bater um papo, conversar. Hoje o tempo foi curtinho, tem muita coisa aí que eu quero conversar ainda, viu? E aí... Muito bem. Eu que te agradeço, Juliano. Você, o André, tá certo? Assim, agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo com as pessoas que estão nos acompanhando aqui no podcast. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Entrevista muito leve, muito tranquila. Você está conduzindo muito bem, profissionalmente muito bem. Parabéns, Obrigado. Tá certo? E eu estarei sempre à disposição. Perfeito. Tá certo? Para estar aqui junto com vocês. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço. Ó, a todos que nos assistiram, eu quero agradecer a sua participação aí conosco. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo. Curta, comenta, compartilha com os amigos aí. Muita coisa nova aqui que eu também não sabia, viu? E fiquei sabendo aqui nesse bate-papo, né? E até o próximo, gente. Até o próximo Sala de Decisão. Valeu!